Olha só, acabou de sair uma pesquisa da Atlas Intel em parceria com a Bloomberg que nos dá um vislumbre assim bem fascinante do que pode ser o futuro político do Brasil. Vamos dar uma olhada juntos no que esses números revelam sobre a corrida presidencial de 2026. Então, o que a gente vai ver aqui? Primeiro, vamos imaginar como seria uma revanche da última eleição. Depois, explorar os vários cenários para 2026, com e sem o atual presidente. E claro, no final a gente amarra tudo e vê o que dá para tirar de mais importante desses dados. Vamos começar com o que talvez seja o resultado mais dramático da pesquisa. A pergunta é simples. E se a eleição de 2022, com os mesmíssimos candidatos, acontecesse hoje? O que a gente veria? Pois é, a disputa seria, acirradíssima. Olha só os números. Lula com 45,7% das intenções de voto e Bolsonaro coladinho, com 44,8%. Essa proximidade toda nos leva para um conceito que é super importante em qualquer pesquisa eleitoral. O famoso empate técnico. O que isso quer dizer na prática? Que a diferença entre eles é menor que a margem de erro da pesquisa, que nesse caso é de 1 ponto percentual. Ou seja, estatisticamente falando, não dá para dizer quem está na frente. É um empate. Isso reflete um eleitorado que continua profundamente dividido. Mas, beleza, vamos abrir um pouco o foco e olhar o quadro completo. Simone Tebet e Ciro Gomes juntos teriam ali pouco mais de 5% dos votos. O resto fica bem pulverizado. O que fica claro, cristalino até, é que o jogo principal continua totalmente polarizado entre esses dois nomes. Ok, essa foi a foto da revanche de 2022. Mas vamos deixar o passado um pouco de lado, né? A pesquisa foi além e testou vários cenários hipotéticos já pensando em 2026. Vamos ver o que acontece quando outros nomes entram nessa conversa. E dentro desses cenários, a primeira grande pergunta, a variável principal, é óbvia. E com Lula na disputa? Então, vamos analisar exatamente isso. O que acontece quando o nome do presidente está lá, na cédula, contra diferentes adversários? E o primeiro desses confrontos hipotéticos é contra um dos nomes que mais tem ganhado destaque na oposição, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E olha só o que os números mostram. Uma vantagem bem significativa para Lula. Segundo a pesquisa, ele bateria 48,4% dos votos contra 32,5% de Tarcísio. Isso sugere que o capital político do presidente parece se manter bem forte, mesmo contra novos desafiantes. Beleza, vamos para o segundo cenário. Agora, a pesquisa testa a força de outra figura bem importante da direita, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E nesse caso, os dados mostram Lula não só mantendo uma liderança forte, como, na verdade, ampliando um pouquinho a vantagem. Ele chega a 48,7% contra 28,6% de Michele. Ok, terceiro confronto testado. Agora é Lula contra outro governador, o Ronaldo Caiado, de Goiás. Bora ver os números. E aqui a liderança de Lula fica ainda mais acentuada. Ele aparece com 48,5% das intenções de voto. Já o Caiado fica com 16,9%, o que talvez mostre um pouco da dificuldade da oposição em centralizar os votos em um único nome alternativo. Bom, a gente viu todos os cenários com o presidente na disputa, mas e se ele não for candidato em 2026? Essa é a pergunta que muita gente se faz, né? E esse é talvez o e se mais interessante de todos que a pesquisa foi atrás. Então, nesse cenário sem Lula, quem aparece como o nome do PT? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E do outro lado, pela oposição, de novo Tarcísio de Freitas. E aqui está o ponto talvez mais crucial. Mesmo sem o Lula na cédula, parece que a força do campo governista se transfere, sabe? O Haddad aparece como líder com 44,4% dos votos contra 32,3% do Tarcísio. Pelo menos é o que os dados indicam hoje. Ufa, é muito número, né? Mas, diante de tudo isso, o que a gente pode tirar de conclusão? Vamos tentar amarrar as pontas e ver as principais tendências que essa pesquisa revela sobre o nosso momento político. Vamos lá, resumindo os pontos principais. Ponto 1. A polarização continua, contudo, o empate técnico entre Lula e Bolsonaro não deixa dúvida. Ponto 2. O presidente Lula mostra que tem uma base muito sólida que o coloca na frente em todos os cenários testados para 2026. Ponto 3. Fernando Haddad surge como um nome bem competitivo, com grande potencial de herdar o capital político de Lula. E por último, ponto 4. A oposição ainda parece estar procurando um nome que consiga unificar seu eleitorado. E só para reforçar a validade disso tudo, vale a pena notar a escala da pesquisa.
Foram 5.510 brasileiros entrevistados no país inteiro, tá? A coleta foi feita por recrutamento digital aleatório, ali entre os dias 22 e 27 de novembro. É claro que, bom, pesquisa é uma foto do momento, né? Muita, mas muita água vai rolar até a eleição. Mas os dados de hoje nos dão um roteiro bem claro das batalhas políticas que vêm por aí. A grande pergunta que fica no ar é, com tanto tempo pela frente, qual desses futuros que a gente acabou de ver, qual deles tem mais chance de virar realidade? Essa é uma resposta que, por enquanto, só o tempo vai poder dar.